primeiro momento, aqui é o ensinamento, né? O ensino, o lugar indica uma lição, um contexto. Depois, com o passar do tempo, essa palavra do latim adquiriu o sentido de leitura, né? que tem origem no legere, que significa dizer, conhecer. E divina, derivação, né, da palavra latim divino, que indica algo que pertence a Deus, algo sagrado. Né? Em resumo, quer dizer, leitura dos textos sagrados recomendada pelos padres da igreja. Quando fala padres da igreja, não está falando os padres em geral, que a gente entende, não é isso. Padres da igreja são os padres de um período denominado período patrístico, onde vários padres, não fala padres, aqui poderia ser um papa, presbítero, um papa, poderia ser um leigo também, que às vezes foi nem presbítero, né? Um diácono, um bispo, que escreveu, ensinou, né, alguma coisa voltada para a doutrina e a catequese. Isso ficou como patrimônio da igreja, porque o que eles trazem ali são ensinamentos muito bonitos. Então, quando a gente estuda a patrística, nós vamos ensinar os padres da igreja. Por exemplo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, né, São João Crisóstomo, tá? Nós vamos São Boaventura, que um dos que mais falou de Nossa Senhora, por exemplo. Né? Então, nós temos vários padres da igreja. Então, nós aprofundando neles, né, eles indicam a forma de orar. A Lexio Divina é uma prática da igreja que remonta ali ao século XII, com os monges. Nós sabemos que os monges, eles têm uma vida de contemplação, uma vida voltada 100% a Deus, para o Senhor, né? Eles vivem no mosteiro, na clausura, ou seja, separados do mundo, mas orando pelo mundo. E ali dentro eles se santificam por meio da oração, durante todo o dia, né, nos horários da oração comunitária, da oração pessoal, eles no quarto deles, que é chamado de cela, que é um lugar que tem uma cama, um armarinho, um crucifixo, um lugar para rezar, uma mesa, uma escrivaninha para estudar e rezar ali. E o trabalho, né? Os monges se dividem entre orar e trabalhar, né? São os dois ofícios deles, né? E eles têm que sobreviver, então tem que plantar, colher, geralmente tem que pomar, vendem coisas, fazem pão, mel, enfim. A vida deles é uma vida voltada completamente a Deus, né? E é uma vocação especial, é uma vocação que para nós, para a igreja, é uma prefiguração do que seremos, ou seja, nós veremos a Deus face a face e o contemplaremos para sempre, nessa alegria sem fim. E os monges já é uma prefiguração, a vida monástica é a prefiguração do que virá. E eles é a face orante da igreja. Então, sempre enquanto a igreja está caminhando, lutando, trabalhando, nós estamos aqui, né, na caminhada, eles estão em oração sempre por nós. Então é a face orante da igreja, né, permanente. Sempre tem alguém orando. Então, remonta a isso. E o que nós vamos ver hoje aqui é uma forma de orar que eles também fazem. Agora, no Concílio Vaticano II, como nós falamos, ele deu uma ênfase maior para a palavra de Deus. Né? Não que não já existiam algumas traduções em algumas línguas da Bíblia, porém não era tão difundida e nem havia um estudo profundo, né, aberto a todos, dentro da doutrina da igreja. Mas com o concílio, como nós falamos, a palavra de Deus assume, né, uma dimensão maior, dando possibilidades para o confrontamento, com uma tradução para o vernáculo, para a língua e para os fiéis terem acesso, e não ser simplesmente um enfeite, né, mas que a riqueza que está ali possa ser vivida. Por isso, tem um documento
que é uma constituição doutrinária do Conselho Vaticano II, que é chamada Dei Verbum, que significa o Verbo de Deus. E a Dei Verbum, em um dos seus números, diz o seguinte: vamos ler junto aqui, segundo parágrafo. Vamos ler? Que a leitura deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, a fim de que nenhum destes se torne pregador vão e superficial de Deus, por não ouvir de dentro. Olha só, não é simplesmente ler e anunciar a palavra. Como a Dei Verbum mostra, deve estar ligada, acompanhada da oração. Porque, em primeiro lugar, o que a palavra diz para mim. Como eu vou anunciar algo em que ela não me tocou, não me disse nada? Então, precisa ter uma dimensão orante. Então, nós temos que orar a palavra de Deus, né? Nós temos que orar, refletir e meditar. Como fala assim, não ser um pregador vão superficial, por não a ouvir de dentro. Nós precisamos acolher e ouvir a palavra desde de dentro de nós. Por isso, então, vamos então fazer a Léxio Divina? Vamos, sim ou não? Muito bem. Então, primeiramente, precisamos estar confortáveis na nossa postura aí. Claro, nós estamos na cadeira, aí, mas a gente tem que procurar ficar o máximo confortável possível. Se você fique na sua mão somente a Bíblia, o que não for a Bíblia, deixa embaixo, coloque seu celular no silencioso, ou vira ele de ponta cabeça para não te atrapalhar, porque isso aqui é um treino para a nossa casa. Nós vamos fazer a Léxio em casa. Então, a gente precisa ter disciplina na oração. Nós não podemos orar. Às vezes, o André estava aqui e falou: gente, tem que fazer a Bíblia, não o celular, porque às vezes tem Bíblia no celular, Você está orando ali, chega uma notificação, como é que fica? Não dá muito certo. Então, nós vamos fazer isso. Como nós devemos nos preparar? Primeiramente, nós temos que escolher um ambiente, que nós vamos fazer a Léxio Divina, e esse ambiente ele deve favorecer o recolhimento, a concentração e a oração, tá? Então, a gente tem que escolher um lugarzinho assim. Pode ser feita individualmente ou em grupo. Quando feita em grupo, seja dado o devido valor à partilha. Nós estamos aqui num único grupo, grande, mas nós podemos fazer em grupos pequenos, reunir ali para rezar a Sagrada Escritura. E é bom depois fazer uma pequena partilha da palavra. Quando feito em grupo, como diz ali, deve ter alguém que conduz os passos do grupo, alguém que vai conduzir essa Léxio Divina, podendo também preparar o ambiente como um símbolo. Se você vai reunir na comunidade para rezar, então pode ter um símbolo que quem está aqui colocou, porque ele já leu a palavra, ele sabe mais ou menos do que se trata, para elucidar, porque o visual nos ajuda muito a rezar. O visual nos ajuda a rezar. E também temos que deixar um espaço aqui dentro para entrar, para realmente a nossa imaginação funcionar. Por quê? Nós precisamos entrar lá nos passos, dentro do texto. E quando nós entrarmos no texto, dentro do texto, nós temos que fazer um esforço criativo de estar lá. Por exemplo, Jesus está falando alguma coisa, uma palavra na multidão. Imaginemos então lá, em determinado momento da oração, que eu faço parte da multidão e eu estou ali dentro. Então eu estou vendo Jesus falar, os seus gestos, eu estou vendo as pessoas, eu começo a sentir. Isso é uma forma de contemplação. Então eu começo a sentir como se eu estivesse ali, aquelas palavras tomam uma dimensão muito forte. Porque imaginemos que
cada um lida numa situação, eu percebo que Jesus teve esse gesto e tal. O que a Bíblia não está escrito ali. Né? Mas, ao mesmo tempo que eu contemplo, eu vou poder, então, fazer com que esse esforço criativo, meditativo, criado pelo Espírito Santo, ele vai me tocar de uma forma mais profunda, é deixar-se guiar. Né? E claro, nós temos que escolher de antemão o texto bíblico. Então, já tem que estar marcado na Bíblia. Né? Então, o nosso texto vai ser do Evangelho deste domingo agora, domingo de Cristo Rei. Mateus 25, do 31 ao 46. Ou misericórdia? Amém? Misericórdia quando não achou ainda. É quando o ventilador está trabalhando, quando nós estamos no Apocalipse ainda procurando Mateus. Né? Marquem aí, deixa ela de uma forma que o vento não vai girar ela. Mateus 25, do 31 ao 46. Ok? Vamos ficar de pé. O primeiro passo da Léxio Divina é a invocação do Espírito Santo. Então, na oração, nós temos que nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Então, é Ele que nos conduz. Então, o que nós fazemos agora? Né? Aqui vai ser um pouco pedagógico, tá, gente? Então, assim, vou falando, explicando um pouquinho, ao mesmo tempo nós vamos fazendo. Com a prática, né, nós vamos fazendo isso com tranquilidade, tá? Depois eu vou disponibilizar o passo a passo, como fazer, né, no PDF, vai ser enviado para vocês. Se quiser imprimir em todo o caminho, tá bom? Então agora vamos fechar os nossos olhos, fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça um momento de silêncio, colocando-se na presença do Espírito Santo e peça para que Ele ilumine a sua mente. Vai dizendo: vem Espírito Santo, iluminar a minha mente, o meu coração, para que eu possa entender, compreender a vossa palavra. Podemos fazer esta ou outra oração para invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Também na oração inicial, nós podemos cantar, se estivermos em grupo, cantar o mantra, pedindo, né, pela música, pelo canto, o Espírito de Deus se fazer presente no meio de nós e acalmar também a nossa alma. Por isso eu trouxe esse mantra, que nós não conhecemos, mas como é fácil, nós podemos ir cantando juntos.
leitura nós não vamos ler apenas uma vez, nós lemos no mínimo 3 vezes, mas a primeira vez nós vamos fazer em silêncio. Cada um agora vai ler o texto para ver o que se trata esse texto, ok? O que é o texto? Então vocês podem fazer a leitura. No segundo momento, nós vamos fazer em voz alta. Vou dar um tempinho para vocês verem. Vocês passam despercebidos. E agora nós vamos reler o texto com mais atenção ainda. Porque a palavra é assim. Às vezes nós, já sei qual texto é. E a gente não presta atenção nos detalhes. Agora nós vamos tentar perceber nessa leitura quem está falando, para quem está falando, né? Vamos perceber que o ambiente, o lugar, tentar introjetar nesse texto. Então faça mais uma vez com calma a leitura da palavra, prestando atenção nos verbos, nas comparações que Jesus faz, nos dois opostos. Vamos fazer mais uma vez a leitura. Jesus estava falando com quem? Como eu percebo o semblante de Jesus? Ele falava com serenidade, com severidade, um tom de advertência, seu tom de voz. Como eu percebo a reação das pessoas que estão lá ouvindo? Como eles recebem essa palavra? Acolho a palavra em meu coração. E que apelo esta palavra faz a mim hoje? Que apelo? Então, mais um tempinho para a gente tentar responder essas perguntas em forma de contemplação, porque nós estamos de meditação, porque nós vamos agora dar um passinho a mais nesse texto. Vou deixar o quadro ali para a gente olhar as perguntas e tentar respondê-las mais uns instantes. Contemplação. Vamos voltar ao texto e vamos destacar uma frase, um versículo, ou um gesto, ou algum ponto que você queira destacar. Aquilo ali é como se fosse um quadro que você vai contemplar. Se for um versículo, se for uma frase, comece a repeti-la. Pode ser balbuciando, falando, ou indo mentalmente. Pode ser uma frase comprida. Conforme você vai repetindo ela, reduza qual dessa frase, qual palavra é a principal. Qual é a principal essência disso? E vai repetindo no coração, fazendo eco no seu coração. Vai repetindo isso como um mantra. Porque da contemplação já está ligada então a oração. Agora, o que eu falo para Deus, o que Deus me disse pela sua palavra, me interpelou. Agora, o que eu digo para Deus é a oração, é a oração. Então aqui nesse ponto falo abertamente com o Senhor, a partir do que ecoou de sua palavra em meu coração. Então é uma oração livre que você vai fazer para Deus. A partir então dessa contemplação, que é tentar pegar a essência do que ficou para você e ficar um pouquinho daquilo ali. A gente diz, faz o exemplo, os monges usam o exemplo do ruminar, que é aquele movimento que o ouvido faz. Ele rumina, porque ele digeriu, mas ele vai ruminar porque ele vai saborear melhor, ele vai digerir melhor. Então nós precisamos esse ruminar. É uma forma de explicar o que nós precisamos. Então, qual é a essência disso? E depois é ligado com a oração. O que me faz dizer a Deus? Aí você vai fechar seus olhos, vai dizer aquilo que a palavra de Deus te tocou e que te faz dizer a Deus. Ok? Mais um tempinho nesse ponto da contemplação e da oração.
vamos fazer junto. Então nós vamos agora para a última etapa, que é a ação. Que atitude, mudança o texto me leva a fazer? Aqui é um compromisso assumido na vida cotidiana, algo muito concreto, nada mirabolante, mas o que essa palavra agora me faz de levar a assumir qual atitude, qual postura, que essa palavra me faz. Aí é você e Deus, e o que você vai fazer, ou seja, porque a palavra, ela nos converte, ela nos muda. Então, como essa palavra me tocou e qual compromisso que eu assumo? Um tempinho para pensar. Partilha. Como foi fazer a oração? Se foi a primeira vez ou não? Ou mesmo se quiser partilhar o que o texto diz para você, enfim, algo nesse sentido. São algumas coisas muito práticas, né? Estamos fazendo aqui à noite, mas nós temos que fazer o melhor horário para nós, tá? Por quê? Às vezes um horário desse ele dá sono. A gente não pode rezar com sono, né? O sono ele tem, e a gente fica brigando ali, não ganha, né? Não ganha o sono. Então a gente sempre tem que escolher o horário que está mais desperto. O segundo ponto, né? Se eu for fazer a oração na minha casa e tal, eu também tenho que encontrar um horário em que o pessoal da casa vai estar mais tranquilo, né? Então eu tenho que, se você tem cachorro, aí se o cachorro começar a latir no meio da sua oração, não vai falar que é o diabo, é o cachorro, é o cão, não é o diabo, né? Então eu gostaria pelo menos de ouvir aqui com algumas pessoas, porque na correria dos nossos dias, na forma do nosso dia a dia, assim, temos assim, são difíceis, né? O silêncio, a oração, de fazer, às vezes a gente fica muito tempo sentado, incomoda, aqui, ali e tal, é natural, mas é tudo questão também de prática, é tudo questão desse compromisso, da disciplina que a gente vai ter e tudo mais. Alguém quer falar alguma coisa? Poderia vir, enriquecer a gente? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Caldeira e rapidamente contar uma história. Eu nasci católico, fui criado dentro da igreja, na minha cidade natal, eu sempre fui coroinha desde pequeno, e meus pais muito católicos. E aqui eu sei que a Estela teve a oportunidade de conhecer meu pai, sabe onde eu fui criado, né, Estela? E depois, adolescente, aos 18 anos mais ou menos, eu me rebelei. Comecei a trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro, meu próprio sustento. E larguei, fui viver a vida durante 18 anos. E depois o investimento mal feito aqui no Liberal, eu pedi tudo que eu tinha conseguido de materialmente falando. Estava no estabelecimento da audição de gasto, já desesperado no domingo. Pois aí lá de fora eu olhei isso maravilhoso em cima da catedral, me olhando. Ele me olhou mesmo. E ele fez, para alongar muito, ele fez com que eu voltasse para a igreja de uma forma muito interessante. E lembro esse texto, eu lembrei
Por quê? Não sei se vocês lembram que as relíquias de Santo Agostinho teve liberado uma vez. Naquela época eu fui convidado pelo Padre Paulo para participar da missa, para ser um leitor daquele dia, daquela celebração festiva. E eu ainda não tinha voltado, estava querendo voltar, já tinha visto Jesus me chamando. E me convidaram para participar dessa coisa. Até a minha irmã que chegou lá, aliás, meu pai chamou, olha, Paulo, tem uma reunião que você participou. Padre Paulo, eu sou o senhor reza, eu não. Eu fui. E Santo Agostinho, ele me fez compreender a essência, por que de Deus. Ele contava, né, as suas confissões, que é um livro que ele puder ler perfeito. Ele tinha uma vida mudando, livre, era uma pessoa inteligentíssima. Se tivesse seguido a carreira, seria um grande político naquela época em Roma, porque ele era o orador, preparava os discursos do imperador de Roma naquela época. Então ele teria, no mínimo, ter sido governador. Mas quando ele se converteu, ele falou uma coisa interessante. Como literato que ele era, ele lia a palavra de Deus e achava um livrozinho, como é que mal escrito, que coisa sem lógica, sem nexo. Depois da sua conversão, ele passou a pedir ao Espírito Santo, isso que nós fizemos aqui agora, que o iluminasse a cada dia, a cada momento que ele lesse a Bíblia. Ainda que fosse a mesma passagem, que ele sabia que cada vez que ele lesse, nós podemos fazer inclusive essa experiência. Amanhã, ao lermos esse mesmo capítulo de Mateus, nós vamos interpretar diferente. Então é isso que é comunicar com Deus. E eu passei a ter isso comigo. E aqui lendo esse capítulo, eu vi uma coisa assim, na parte contemplativa, eu vi uma coisa assim muito bonita. Realmente eu quero compartilhar com vocês. É que às vezes a gente não entende que Deus nos fez Espírito e verdade. Nós somos, além dessa carne, além desse corpo material, nós somos Espírito. E quando Jesus voltar no seu momento glorioso, o que me veio aqui ao ler a coisa foi ver Jesus quando ele estava, quando ele chamou foi lá para o monte, transfigurou, né? Eu fiquei imaginando aquela passagem, aquela coisa, aquela luz maravilhosa, aquela luz que nos ilumina de verdade. E foi justamente o que eu vivi aqui, quando ele vier na sua glória. Hoje, pela minha fé, eu vejo Jesus de uma forma, você vê de outra, cada um vê Jesus de uma forma diferente. Mas nesse dia aqui, nós todos nós, todos os seres humanos de todas as nações da terra, o verão com os mesmos olhos, da mesma forma. E isso me deixa assim, arrepio, tal como ele é o verdadeiro Jesus, aquele que nos faz mover e procurar a cada dia a tentar ser melhor e a seguir o seu mandamento principal, que é amar a Deus e amar os seus próprios. Isso me fez arrepiar a paz que eu gostaria de compartilhar com vocês. Além de tudo que o Paulo falou, eu também toquei muito nessa parte aqui que fala: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. E aí, da mesma hora, já vim aqui também. Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeram. Isso me fez refletir, porque hoje em dia está muito difícil você discernir quem realmente está necessitado e quem realmente está querendo usar da necessidade do outro para se beneficiar. Então, assim, o que eu pedi muito aqui, que eu entendi até a questão do mantra que a gente estava falando, é: Senhor, vem até mim com o Espírito Santo e dê discernimento para poder saber quem realmente precisa do Senhor. Então me fez refletir muito isso. Nesses dias de hoje eu preciso mais do que nunca que o Senhor ilumine com o Espírito Santo para que eu tenha discernimento para poder ajudar o próximo. Porque
Porque muita gente fala assim, a gente tem que dar e virar as costas, né? Não é bem assim não. Às vezes a gente dá para quem não merece e deixa o outro que está merecendo com necessidade. Então, é isso aqui que fez eu refletir. Peço terço todos os dias e peço muito a Deus sabedoria. Quando eu estava vindo para cá, eu já estava pedindo a Deus sabedoria. Quando o Evandro falou, eu até arrepiei, porque tudo que eu faço hoje eu peço sabedoria, né? Então eu fiquei um tempo desempregada, eu pedi sabedoria, eu amei o emprego maravilhoso, trabalhei junto com meu esposo, pedi também sabedoria. Mas essa palavra de hoje, o que ela passou para mim? Que quando ele fala, quando Jesus diz que ele fez essa divisão e que a gente muitas vezes deixou de fazer algo para o nosso próximo, é que realmente a gente, muitas vezes, igual o Alex disse, a gente realmente fica pensando nisso. Mas muitas vezes, Alex, Deus está querendo mostrar para a gente não vê. Foi isso que eu vi. Na hora que você falou, eu também pensei, eu já tinha pensado nisso. Mas a segunda vez que o Evandro pediu para ler, eu já enxerguei com outros olhos, como disse o Paulo. Cada vez que nós lemos, é Paulo, né? Cada vez que nós lemos a Bíblia, um trechinho é diferente. Outra coisa que eu também vi aqui, é que a gente tem que fazer para o próximo, tem. Mas tudo começa dentro da casa da gente. Porque não adianta nada eu falar, olha, amor, bonitinho, lindinho. Aí lá fora eu sou um carrasco. Ou então lá fora eu falo, oi, tudo bem? Nossa, está precisando de ajuda? Vamos, gente, todo mundo ajudar. Dentro de casa eu chego, brigo, eu esculacho dentro de casa. Então não adianta. Então foi essa palavra que eu tive e que eu refleti muito. Que nós precisamos mesmo de ter Jesus no coração, mas é verdadeiramente. A gente precisa de ser honesto com nós mesmos e com Jesus. Porque não adianta nada eu falar com vocês bonitinho e amanhã eu estou fazendo tudo errado, né? Então nós precisamos ser realistas com nós. E é uma coisa que eu tenho muita fé, gente, é fé em Deus. Né? Nós estamos passando por uma fase de calor, o povo não tem respeito, não tem respeito com a natureza, mas eu tenho fé que nós vamos conseguir, todos nós vamos ajudar uns aos outros para a gente poder ter um mundo melhor. Para mim é isso. Boa noite, meu nome é Sérgio. Prazer. Eu não vou adentrar no texto bíblico, não, na parte prática do dia a dia. Nós aqui vamos ter que refletir isso aí onde a gente estiver. E o povo está danado, não presta demais na hora de fazer as orações. Né? E essa oração de antepatia, que cada um de nós vai fazer na nossa casa, perfeito. Mas nós precisamos também fazer o encontro para replicar isso. Então nós temos que arrumar maneiras para poder passar o que a gente entende que vai ser melhor para a nossa igreja de maneira geral. Né? Então que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente ache meios de refletir isso aonde a gente estiver vivendo. Perfeito, Sérgio. Deixa eu ver, Sérgio. Amém. E criar em mim algo que a palavra me leve a me converter. Em que essa palavra me leve a me converter? E aí eu vou falar também um pouquinho dessa parte, o que me chamou a atenção. Não tinha pensado nunca nisso aqui nesse texto de Mateus 25. Jesus diz que vão para o inferno, não no elenco que eles colocam, não aqueles que fizeram o mal, mas aqueles que deixaram de fazer o bem. Ele não fala, porque você fez isso. Ele diz, por você não ter feito isso. Então, quando nós deixamos de fazer o bem, né, às vezes a gente acha que a omissão, não me meto nisso, não faço nada e tal, não tem nada a ver, lavo minhas mãos, é a omissão, como Pilatos fez, né? Levou Jesus à morte. Né? Então a gente tem que perceber também que
O inferno, ele vai estar, talvez, de pessoas que ficaram de braços cruzados, né? Que fizeram nada. E pegando o gancho de Paulo também, que ele colocou aqui, o Cristo glorioso, no texto ele vai dizer assim: você também vai me achar glorioso se você me encontrar no pobre, no que está preso, no que está sem roupa. É o caminho. Para você chegar lá e me ver glorioso, você vai me encontrar aqui primeiro. Se você não me encontrar aqui, você não me encontra lá. Então essa também é o caminho que nós temos que fazer. Vamos ficar de pé? Importante no próximo encontro